bem? Rapaz, então mais uma vez aqui, produzindo nossos vídeos aqui, dentro do meu local aqui de estudos aqui, você tá vendo os livrinhos aqui, né? Esse aqui é o meu cantinho para meditar, para estudar. E eu creio que daqui saem as maiores revelações, né? Que Deus tem dado pra gente no nosso ministério. E hoje vou falar um pouquinho sobre abandono. Vou falar hoje, você que está em casa aí se sentindo abandonado, parece que você está esquecido, parece que o seu ministério não alavanca, parece que as coisas estão dando errada. Eu venho te falar dessa tarde aqui que vai dar tudo certo na tua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas, Salomão falou em Provérbios, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu para se cumprir aquilo que Deus tem prometido sobre a sua vida. E o maior exemplo disso que eu vejo no Antigo Testamento, eu vejo muita história de José. José é forte a história de José. É um personagem que todo mundo, a maioria do pessoal conhece, mas José ele teve alguns desafios na vida dele a ser passado, né? E às vezes, quantas vezes você é abandonado por causa do seu sonho? Deus te dá um sonho, Deus te dá um projeto, e você às vezes é perseguido por esse sonho, é perseguido por esse projeto, as portas se fecham por causa desse projeto que Deus te deu. Muita coisa acontece. É claro que a história de José, lá em Gênesis, para você poder acompanhar bem com a gente aí, tá? Ela começa lá em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 12, e vai contar a história de José, um jovem, né, que o único defeito, né, que todo mundo vê é o amor que o pai tinha por ele. Jacó tinha um amor especial por ele, de tanto que chegou a fazer-se uma túnica, e ele olhava os irmãos no campo, mas tudo começou através de um sonho. José teve dois sonhos. O primeiro sonho que ele teve foi do sonho do fecho de trigo. E ele no campo, e o feixe de trigo dele ficava em pé sobre os irmãos. E o segundo sonho que José teve foi o sonho, a lua e as 11 estrelas se curvando a quem? A José. É interessante que o pai Jacó até falou: rapaz, você está querendo dizer que nós vamos se curvar diante de você? E através do sonho começou a perseguição, a ideia de Rúben, né, de tentar vender. Rúben era o irmão mais velho de José. Rúben teria a opção de proteger como o irmão mais velho, mas ele, junto com Judá, com os irmãos todos, faz aquela covardia, vende José, pega o sangue de um bode, mancham a túnica que José tinha ganhado de Jacó, suja essa túnica de sangue, fala para Jacó que o filho morreu, ele vende para os ismaelitas, e José vai parar lá na casa de Potifar. A vida nossa é assim, é cíclica. Às vezes você sai de um problema, você chega em outro local. Imagina José chegando no Egito, chega na casa de Potifar e fala assim: caramba, agora vai dar tudo certo, arrumei um emprego, arrumei um trabalho, eu acho que ninguém vai me perturbar mais, já fizeram o que tinha que fazer comigo, mas não. Lá se levanta a mulher de Potifar, acusa ele de abuso sexual, e José, de forma inocente, vai parar numa prisão de quem? De Faraó. Grave isso, José ele fica preso numa prisão de Faraó, numa prisão comum. Eu imagino tão difícil trilhar esse caminho todo, passar por essa dificuldade, e acaba acontecendo lá no texto, né? Essa palavra de impulso hoje está lá em Gênesis 40, versículo 23, começa assim: e o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Eu começo com esse texto aí, Gênesis 40, versículo 23. Antes desse texto, um pouquinho, tá? Lá em Gênesis 40, tá? Um pouquinho, lá eu começo a ler o capítulo 40, você vê que José nessa cadeia, nessa prisão, ele é colocado como chefe. Olha, interessante. Quando você tem o favor de Deus ao seu lado, não adianta o problema que você possa passar. Deus está contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e seu cajado me consola. Foi isso que Davi falou no Salmo 23. E diz aqui, capítulo 39, versículo 20, olha o cenário da prisão. E ele agarrou-se a José e pôs-o na cadeia, aonde ficavam presos reis. Os presos do rei. E José ficou ali. Mas, grave isso, o Senhor estava com ele e abençoava, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro.
E esse pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele de quem mandava em tudo o que ele se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Grave isso. A dificuldade que você possa estar passando, o Senhor está contigo. Todos os problemas que você pode estar passando nesse dia, ou nesses meses, nesses anos, o Senhor está contigo. José tinha a bênção de Deus com ele. Porém, isso não garantiu a tranquilidade. E a Bíblia fala que numa certa noite, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho, os dois. Sendo que o copeiro teve um sonho que ele viu ele pegando 3 uvas, 3 cachuvas, e espremendo essas uvas numa taça e servindo a Faraó. O padeiro tem o mesmo sonho, só que ele viu 3 cestos sobre a cabeça dele e via as aves do céu e comiam isso. E esse sonho atormentou muito esses 2 oficiais de Faraó. Entenda-se que a história diz que eles poderiam ter caído lá, não era uma prisão para matar ninguém. Eles devem ter tido algum desvio de conduta. Algumas tradições vão dizer que esse copeiro serviu um cálice, uma taça de vinho com insetos dentro, com alguma coisa dentro. Não teve cuidado, porque a função do copeiro era o quê? Sempre provar tudo antes para passar para o rei. A função de copeiro era essa, ele provava os alimentos, e a função do padeiro era ficar responsável por toda a questão dos alimentos, toda a questão envolvia ali a alimentação do Antigo Egito, ali servia. Por algum desvio de conduta eles falharam, eles acabaram presos, e nessa cadeia os dois têm um sonho, e José interpreta os sonhos e fala pro copeiro: olha só, esses 3 cachuvas representam os 3 dias que você vai ser restituído do seu cargo. E após, o próprio padeiro também interpreta, só que José fala assim: rapaz, você vai ser enforcado. E as aves do céu que você via comendo o cesto vão fazer com você. Beleza, acontece tudo isso. Há um aniversário, você vê no texto lá que Faraó faz aniversário, e no 3º dia ele manda chamar o copeiro e o padeiro. Se cumpre aquilo que José falou. O que José me ensina aqui é o seguinte: mediante a dificuldade, mediante do problema, eu não vou deixar nunca de ser usado por Deus. Você pode estar passando por dificuldades hoje na sua casa, de todos os níveis da sua vida, mas isso não pode impedir você de ser um agente de Deus, de ser um instrumento de Deus. José, dentro de uma cadeia, ele nunca se permitiu se entristecer com aquela situação. Antes, ele sempre se deixava ser instrumento de Deus. Eu vejo pessoas hoje parando por uma adversidade da vida, por um acidente. Elas têm a tendência de parar. Não. Você não pode parar, você tem que seguir em frente. Eu falo que, nos textos que eu coloco, que Deus mostra a promessa, mas não revela o processo. Porque se Deus revelasse o processo para José, José tinha parado. Se Deus, naquele sonho, falasse que ele ia ser perseguido, que ele ia ser vendido, que ele ia passar um bom período na cadeia para depois ser o rei, para ser o governador do Egito, ele não ia querer. E Deus faz isso com você nessa tarde, meu querido. Deus não revela o processo. Deus, ele revela a promessa. E eu falo mais ainda, a angústia, ela vai ser o maior combustível que vai alimentar isso. Eu sei, você pode estar falando: eu estou sofrendo muito, mas você vai passar. Isso vai passar. José teve a revelação do sonho, mostra Faraó no seu aniversário, chama os copeiros, restitui o copeiro e manda matar o padeiro. Aí que começa a história. Na visão de José, José achava que o próprio copeiro teria que se lembrar dele. Mas, meu querido, há uma lacuna muito grande. Grave aí Gênesis capítulo 40, versículo 23 e Gênesis 41, versículo 9. Nessa lacuna são 2 anos. E você pergunta assim: caramba, o copeiro foi muito ingrato com José. Eu já tive essa visão. Eu já preguei várias vezes em cima desse texto, falando sobre gratidão. Achei que o copeiro não teve gratidão, mas não é gratidão não, irmãos. É o processo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
José, ele teve que aparecer no momento oportuno. Se José aparecesse antes, José não seria governador do Egito. Mas, como o nosso apóstolo fala, Joel fala que quem tem resposta ao caos governa, e é verdade, há uma grande dificuldade no Egito. Mais uma vez, Faraó tem um sonho. E nesse sonho ele tinha uma visão estranha, que ele via as vacas magras, sequíssimas, engolindo as vacas gordas. As espigas sendo consumidas, as secas sendo consumidas pelas boas. E isso atormentou muito. E quando José revela esse sonho para o seu liderado, quem se revela? O copeiro, caramba, eu tenho que confessar, está lá no versículo 9, 41:9. Eu preciso confessar algo de errado que eu cometi, Faraó. Há 2 anos atrás eu fui restituído através do sonho e sei que tem um homem lá preso na cadeia, que com certeza ele vai trazer a visão do que está acontecendo aqui. José é chamado. E quando José chega lá, tem aquela revelação maravilhosa. Olha só, vou te falar o seguinte: as 7 vacas magras são os períodos de 7 anos que o Egito vai passar de calamidade. As vacas gordas são os 7 anos de prosperidade. Então, Faraó, eu oriento a você que nesse período de 7 anos vocês juntem celeiros, abra celeiros, que vai haver um tempo de calamidade que vocês vão passar e você vai ficar mais rico ainda, vai prosperar. E a história diz que o Faraó escuta, o Faraó fala assim, e José, de tão humildade, José fala assim: ô Faraó, escolha um homem dentro dos seus aí que tenha habilidade em celeiros. E ele: não, rapaz, é você que é o cara. E manda restituir, manda dar um banho em José, cortar o cabelo, manda dar um anel, manda dar uma capa para ele governar, e baixa o decreto e fala só: abaixo de mim, quem manda é você, José. Você vai ser o governador do Egito. Cara, essa história é tão fabulosa. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem a tendência de me deixar muito mais apaixonado. Abra sua Bíblia aí em Salmo 105. Vou acompanhar aqui. Olha o que o salmista vai dizer no versículo 16. Deus fez com que houvesse fome nas terras deles e deixou seu povo sem alimento. Então mandou à frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. E os seus pés foram presos com corrente, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumprisse o que ele havia dito. Grave esse versículo 19. José ficou na prisão até que se cumprisse o que ele tinha dito. E a palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. E ao rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs de liberdade, e ele colocou com as mais altas autoridades daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens dos príncipes do reino, e para orientar o conselheiro do rei. Você vê o processo que aconteceu. Então, às vezes você reclama que a pessoa te abandonou, não. É Deus que está te poupando. Ah, mas Alexandre, eu queria tanto a palavra daquele homem. Não, é Deus. Tudo acontece no tempo dele. Tudo tem um processo para iniciar. Eu sei que a tua vida pode estar difícil, mas Deus está no controle. Você vê o processo que eu falei aqui, que José veio passando. Jesus, ele passou pelo mesmo problema. No Salmo 22 ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonaste? É claro que nós entendemos que Jesus, ele representava o pecado. A divindade de Jesus, ela se retira e fica o homem. Porque ele levou sobre si as nossas pisaturas. E os castigos da paz estavam sobre ele. Eu sei que você pode estar fazendo um clamor aí, uma alma angustiada, que quer se abandonar ninguém. Mas eu creio que Deus, ele está contigo nesse dia. Deus, ele vai criar uma situação para que você possa erguer a tua cabeça. E grave isso. Não te abandonaram. Você está num processo de Deus. Você não está sozinho. Deus está com você nesse dia.
e vai te dar ferramentas. Deus ele vai te dar coisas. Deus ele vai te dar maturidade para você poder entender e passar por esse vale às vezes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o seu cajado me consola. Há um consolo de Deus. Há um preparo de Deus sobre a sua vida nesse dia. Que você seja edificado por essa palavra. Que Deus possa governar a sua vida. Em nome de Jesus, essa foi mais uma palavra de impulso. Boa tarde para vocês e até a próxima.